Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente conversa então sobre mais alguns capítulos aqui, né, do Conde de Monte Cristo. Esse aqui já é o tomo 2. Como vocês sabem, eu não estou mais fazendo a leitura no livro, eu estou fazendo a leitura aqui no Kindle, que é mais prático, mas eu vou usar o livro aqui como base para a gente poder conversar então sobre os capítulos. Nessa última semana, então, eu li a parte 4, que vai do capítulo 1, o Senhor Noirtier de Villefort, até o capítulo 13, o baile. Então, vamos conversar sobre esses capítulos. O que acontece? Na última semana, a gente conversou, o último capítulo lido foi sobre o encontro do Maximilien e a Valentine na casa do Senhor de Villefort. E enquanto esses dois jovens estão conversando, a gente vai ter uma conversa, então, nos aposentos do Senhor Noirtier. Como a gente sabe, ele está em um estado crítico agora, ele já não consegue mais se comunicar, né? Então, ele não consegue falar, ele não consegue se mover, mas ele consegue, digamos que a comunicação dele, ela não é verbal, mas ela acontece através dos olhos. Então existe uma espécie de código utilizado ali, né, para que ele possa se comunicar. E a pessoa que melhor entende esta forma de comunicação é a neta, mas neste momento ela não está ali nos aposentos, ela está com o Maximilien, e nesse meio tempo, então, a gente vai ter um diálogo entre o senhor e a senhora de Villefort e o senhor Noirtier. Qual que é o objetivo aqui, qual que é o tema desta conversa, então? O senhor de Villefort vai meio que fazer um anúncio formal das intenções dele em relação ao futuro da filha. Então ele vai informar aqui ao senhor Noirtier que a Valentine irá se casar com o Franz. O Franz é este jovem que era filho do general Quesnel, que eu não sei como é que é a pronúncia, eu me perdoem que provavelmente ela está incorreta, mas lá no primeiro volume, lá ainda lá na primeira parte, ele vai aparecer esse general, né, como sendo uma pessoa que foi assassinada pelos bonapartistas. Na época, inclusive, né, quando aconteceu o assassinato deste general, a gente tinha ali as informações, nós tínhamos informações de que a pessoa que foi vista saindo da residência deste general tinha a descrição ali do senhor Noirtier, né, então a princípio ele foi morto, ele foi assassinado por bonapartistas, ele era bonapartista, mas depois ele mudou de lado, ele acabou virando monarquista, e aí, enfim, aconteceu essa situação, então o Franz, ele é filho deste general, e o senhor de Villefort quer que o Franz se case com a filha. Isso para o senhor Noirtier é algo que não vai funcionar muito bem, né? Vocês sabem que ele é bonapartista, né? E para ele não é do agrado que essa união aconteça, até porque a Valentine não tem sentimentos por esse jovem, mas é algo que a família deseja, né? O pai dela, ele é uma figura muito imponente, ele é uma pessoa que é muito, quando ele toma uma decisão é muito difícil que ele volte atrás. Então, ela sabe que vai ser muito difícil convencê-lo do contrário, né? Os sentimentos dela aqui, eles não importam. O que importa é o relacionamento, é essa questão desse status que existe, né, entre essas famílias. Mas o senhor Noirtier aqui, ele não está de acordo, né, então ele fica meio agitado, assim, né, então a gente vai ver que vai ter um momento em que a Valentine aqui, ela vai entrar no cômodo, quando o senhor e a senhora de Villefort já não estiverem mais ali, e ela vai conversar com o avô. E aí, nesta conversa que ela vai ter com ele, através de todos os sinais, né, que ele dá, ele vai comentar com ela que ele quer conversar com uma pessoa, porque ele quer redigir o seu testamento. Então, ela vai chamar o pai ali no cômodo, ela vai informar a ele desta vontade, né, que ele tem, porque existe algo, o senhor Noirtier acredita que se ele impor aqui as suas vontades, né, em relação a esse testamento, talvez o senhor de Villefort mude de ideia. Então, eles vão chamar uma pessoa para que possa fazer esse testamento. Essa pessoa vai chegar aqui, né? E num primeiro momento, este responsável, ele vai achar que talvez o senhor Noirtier não esteja em condições, talvez psicológicas, né, que ele não esteja em condições de impor ali a sua vontade, de fato, né, desenvolver esse testamento, mas a Valentine vai fazer com que todas as pessoas ali neste cômodo, porque o senhor Noirtier, ele faz questão que todos estejam presentes, né, a neta, o senhor e a senhora de Villefort, este homem também que vai estar ali, depois outra pessoa vai ser chamada também para servir como uma testemunha ali, né, para que essas informações, então, sejam redigidas, mas ela vai fazer com que todos entendam que o vô, apesar das condições em que ele se encontra, ele não está senil, ele está
ele faz uso das suas faculdades mentais, né? Ele está em plena forma neste sentido. Então, as pessoas vão perceber que tudo que ele vai dizendo ali, que ele vai contando, tudo faz sentido, né? Está tudo de acordo, então eles vão dar andamento. E qual que é a ideia dele aqui? Não não nomear a neta como a sua herdeira, como a sua única herdeira, por conta desta união. Então, a ideia dele era a de que, caso o senhor de Villefort voltasse atrás neste casamento, que Valentine seria, então, a herdeira do avô, que era o que todos imaginavam que iria acontecer. Inclusive, a senhora de Villefort vai até meio que alimentar umas esperanças, né? Quando ele insinua que a Valentine não será a sua herdeira. Ela acredita que talvez, então, ele vá deixar a sua fortuna para o neto, né? Só que isso não vai acontecer. Então, qual que é a ideia dele? Ele vai ameaçar não deixar a neta como herdeira e deixar essa herança para os pobres, caso o senhor de Villefort siga adiante, né, com essa ideia. E, no fim das contas, o senhor de Villefort não vai mudar de opinião, ele não vai se retratar, ele não vai voltar atrás e vai ficar acordado, então, que toda a fortuna do senhor Noirtier passará para os pobres quando ele falecer. Então, ele tenta ali meio que, né, dar um jeito de conseguir consertar a situação, porque ele sabe a situação da neta, ele sabe que ela não tem interesse nenhum em casar-se com o Franz, ele muito menos, a ele não agrada nem um pouco essa união, e inclusive eles vão comentar que ele vai viver, né, depois com a neta, quando ela se casar com o Franz, ele irá viver com a neta, enfim, por conta desse relacionamento que ele tem com ela, né, e tudo mais. Então, no fim, não dá muito certo essa situação. E aí, depois nós vamos ter aqui uma situação que envolve o Conde de Monte Cristo visitando um telégrafo. Então, o que vai acontecer? Existem muitas informações que chegam aqui através desses telégrafos e muitas delas envolvem, muitas vezes, apostas que o Danglars faz, né, com a bolsa. Ele faz algumas apostas ali jogando dinheiro, né, para que ele possa aumentar o seu capital. A esposa, inclusive, conta para ele que ela tem sonhos, né, que ela recebe informações e é ela muitas vezes que faz com que ele faça essas apostas. Na grande maioria das vezes ele se dá muito bem, às vezes ele perde pequenas somas ali de dinheiro, mas desta vez algo muito curioso irá acontecer. Então, o Conde de Monte Cristo irá se direcionar aqui para um desses telégrafos, e neste local onde este telégrafo em específico funciona, nós temos um senhor que fica cuidando aqui deste telégrafo e que passa as informações para os demais, né? E esse senhor, ele tem uma espécie de um jardinzinho ali que ele cuida, umas plantinhas, enfim, umas frutas, e o conde meio que irá oferecer a ele uma soma muito maior do que ele costuma receber trabalhando nesse telégrafo, para que ele possa comprar uma propriedade, para que ele possa ter o seu próprio jardim, desde que ele passe uma informação adiante. Então, ele pergunta, ele até questiona esse senhor, né? O que aconteceria se ele passasse uma informação equivocada? Ele disse que ele corre o risco de perder o emprego, de talvez ter que pagar alguma multa, alguma coisa, mas o valor que o Conde de Monte Cristo oferece a este senhor é superior a qualquer tipo de problemas que ele venha a enfrentar por conta de uma informação que foi passada de forma equivocada, digamos assim, né? A informação, então, que vai ser telegrafada é a de que o rei Dom Carlos fugiu e que ele está em direção à Espanha. Nisso, a baronesa Danglars vai receber uma visita aqui do ministério, perguntando a ela se o marido tem títulos do empréstimo espanhol, e aí ela vai dizer que sim, que ele tem cerca de 6 milhões, ao que tudo indica, e aí então ela vai ser aconselhada a conversar com o marido e pedir a ele que venda esses títulos ao preço que for possível vender por conta dessa situação que está acontecendo, e nisso o senhor Danglars ele não vai pensar duas vezes, ele vai fazer exatamente isso, e aí à noite, mais tarde, vai chegar então a informação, né, de que chegou esse telégrafo, essa informação do telégrafo, dizendo então que o rei, que ele havia escapado e tudo mais. No dia seguinte, eles recebem uma nova informação, dizendo então que essa informação tinha sido passada de forma equivocada, que alguma coisa tinha acontecido ali, de modo que estava tudo bem, que o rei não tinha escapado e que ele se encontrava exatamente no mesmo lugar. Isso vai fazer com que o Danglars perca uma boa quantidade de dinheiro, cerca ali de 500 mil francos. A gente vai ver que o Danglars ele vai começar a perder dinheiro aqui, né? E o conde, obviamente, está por trás. Então, ele vai começar a ter problemas ali, né? Perder dinheiro, 500 mil daqui, 200 mil dali, né? Enfim, vai virar uma bola de neve. Muito bem, depois disso, então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter esse jantar que o conde havia organizado, né, que ele havia programado para fazer na sua casa de campo, e é aqui que as coisas começam a acontecer. Então, neste jantar nós teremos o senhor e a senhora de Villefort, nós teremos também
a baronesa Danglars e o senhor Danglars, né? Nós temos também a presença daquele major Cavalcanti e o seu filho Andrea. Então, à medida que essas pessoas vão chegando ali nessa casa, a gente vai ver que o Bertuccio está ali por perto, ele que está organizando a casa, está organizando também a mesa, os lugares para que essas pessoas possam se sentar e possam jantar depois. E vai ser um choque para ele, no primeiro momento ele vai ver a baronesa Danglars chegando e ele vai dizer ao conde que ela era a mulher que estava ali nesta casa, lá no passado, né, quando ele teve toda aquela situação acontecendo. Então esta era a viúva, né, que nós tínhamos na residência, e quando o senhor de Villefort chega, ele também vai ficar espantadíssimo, porque ele achava que ele tivesse eliminado o senhor de Villefort, mas ele está muito bem, obrigada. E depois nós temos aí a chegada, né, do major Cavalcanti e do seu filho, e nisso o Bertuccio bate o olho no jovem Andrea Cavalcanti e ele vai descobrir que este jovem é nada mais, nada menos do que o menino, né, que ele havia criado com a cunhada, o Benedetto. Então, esse jantar, assim, ó, vai ser um espetáculo. Depois que eles estão ali, né, conversando, depois que eles jantam, o conde, então, vai levar esses convidados para conhecerem a casa, né, e ele vai levá-los a um cômodo específico, que é um quarto que ele, inclusive, deu ordens aqui expressas ao Bertuccio para que ele não mexesse nesse quarto, porque este quarto é um quarto que envolve segredos, é onde muitas coisas aconteceram aqui no passado, né? A senhora, a baronesa Danglars aqui, ela deu à luz uma criança que ela acreditava que estava morta, exatamente neste cômodo. E aí, à medida que o conde vai caminhando pela casa e vai entrando aqui neste cômodo, ele vai fazendo algumas suposições, né? Porque ele começa a dizer que esse cômodo é um cômodo assim muito. Ele tem uma atmosfera estranha, né? Como se ele escondesse um segredo. E aí ele vai meio que narrando possibilidades que se conectam muito com a verdade aqui da baronesa e do senhor de Villefort. Tanto que a baronesa vai se sentir muito mal aqui, né? Ela vai acabar depois de um tempo saindo aqui dessa residência, já indo para casa, porque ela não se sente muito bem por conta daquilo que o conde vai falando. Então, ele fala de um modo que dá a entender aos outros que é só uma especulação, que o que ele está falando é apenas algo que ele imagina, mas que na realidade tem fundo de verdade, porque condiz com aquilo que aconteceu de fato, né? Então, ele vai até comentar que no jardim ele precisou, né, que os funcionários ali escavassem, enfim, retirassem ali um pouco de terra, e que havia um cadáver dentro de uma arca ali nesse jardim. Então, com isso, meu Deus, né, a alma quase sai do corpo da baronesa aqui. Então, depois de toda essa situação, ela vai se afastar aqui, ela vai se retirar. O senhor de Villefort também, mas não antes que ele converse com ela e diga a ela que eles precisam se encontrar. E é óbvio que o conde de Monte Cristo, né, ele vai ver esse momento acontecendo, ele vai ver enquanto o senhor de Villefort e a baronesa conversam. E depois disso, então, o jantar aconteceu, tudo mais, as pessoas estão se retirando aqui da casa. E quando o Andrea Cavalcanti está saindo, quem é que irá abordá-lo? Minha gente, Caderousse está de volta. Ao que tudo indica, ele escapou lá das galés e ele está rondando livremente agora, né? E ele descobre, então, o paradeiro aqui do Benedetto, e é óbvio que ele vai ver, né, que agora Andrea se encontra numa situação financeira muito agradável, e ele vai usar, né, o fato dele conhecer o passado desse menino como uma forma de chantageá-lo para que ele pague a ele ali algumas somas, porque a gente sabe, né, que o Caderousse é uma criatura abominável também, é um rato, né, um miserável. Então, ele vai fazer isso, ele vai chantagear o Andrea, até porque ele acredita, né, que o Andrea, tanto o Andrea quanto o Major, eles acreditam que o Conde não sabe de nada e que eles vão se dar muito bem aqui na história, né? Bom, não sei o que vai acontecer aqui com esses personagens, mas o que acontece é exatamente isso. Então, o Caderousse está de volta e vai começar a chantagear aqui o Andrea, que na verdade é o Benedetto, né? Muito bem. Depois disso, pessoal, o que vai acontecer? Então, o senhor de Villefort e a baronesa vão se encontrar no gabinete dele e lá ele vai contar então para a baronesa, né, que quando tudo aquilo aconteceu lá no passado sobre essa criança, que ele descobriu que na realidade essa criança não estava morta, que ele descobriu que depois essa criança foi entregue a uma instituição como se fosse uma espécie de um orfanato, mas que depois ela foi entregue a uma outra família, enfim, ele sabe o que é que aconteceu lá atrás, e ele comenta então com a baronesa que essa criança não está morta.
ela de uma certa forma vai ficar um pouco aliviada sabendo que o filho está vivo, mas ao mesmo tempo ela sabe, né, ele vai contar para ela que ele não faz a menor ideia de onde ele está, ele não sabe o paradeiro desta criança, e ele acredita que o conde saiba dessas informações porque o que ele comenta naquele jantar é condizente com a realidade deles. Então eles precisam agora descobrir tudo o que for possível sobre o conde, e nisso o senhor de Villefort vai entrar em contato com aquele inspetor das prisões que a gente viu lá no período em que ele visitou o castelo de If. Depois o conde de Monte Cristo vai conversar com ele porque ele tinha algumas dívidas ali com o senhor Morrel, né? Então esse inspetor hoje, ele realiza alguns trabalhos ali, né? Ele consegue informações privilegiadas a respeito das pessoas, e ele vai ser então o contato aqui do senhor de Villefort, e eles vão descobrir então que existem duas figuras aqui que têm conhecimento sobre o conde de Monte Cristo, que é o abade Busoni e também o Lord Wilmore. O abade então vai receber esse informante e conversa vai, conversa vem. O abade vai dizer então que Conde de Monte Cristo é um nome que foi atribuído aqui, mas que não vem de família, que é um título apenas, né? Mas que o real aqui sobrenome, que a família do Conde de Monte Cristo seria então a família Zaccone, né? Que ele seria então o senhor Zaccone, e que ele tem essa fortuna toda porque ele descobriu uma mina de prata e tudo mais, e que os interesses dele na França é porque ele tem interesse aqui em telégrafos, né? Depois a gente descobre que aquela casa de campo que ele tem também é porque o conde colocou na cabeça que naquela região existem minas de água mineral e que talvez ele possa explorar essa região por conta disso. Então, o abade vai falar sobre isso. O abade vai dizer também que o Lord Wilmore é um grande inimigo do Conde de Monte Cristo. E aí, então, depois disso, depois dessa visita à casa do abade, o Lord Wilmore irá também receber uma visita de alguém fazendo perguntas muito semelhantes a essas feitas ao abade, e ele então vai falar de uma forma que ele deixe transparecer esse ódio que ele sente pelo conde, que é como se o conde fosse uma pessoa louca, né? Como se o conde que ele torce, né, pela queda do conde de Monte Cristo, que tudo isso que ele faz, né? Todas essas coisas estranhas que ele faz, né? De uma certa forma que ele não aprova. Enfim, ele vai deixar claro aqui o ódio que ele sente pelo Conde de Monte Cristo e vai reforçar todas essas informações que o abade já havia passado, né? Então, com isso, o senhor de Villefort vai ficar um pouco mais tranquilo em relação ao Conde de Monte Cristo. E, gente, só para lembrar, né? O abade Busoni e o Lord Wilmore são duas personalidades aqui do Conde de Monte Cristo. Então, são exatamente a mesma pessoa, tanto que depois que essa última visita acontece aqui para o Lord Wilmore, ele vai se desfazer de todas as características dele e ele volta, né, a ser o Conde de Monte Cristo. Então, nós temos aqui essas duas figuras que ele interpreta, são duas figuras muito fortes, muito importantes aqui dentro da sociedade, então elas são tidas aqui como pessoas confiáveis, né, para poder falar do Conde de Monte Cristo, sendo que elas são o próprio Conde de Monte Cristo, né. Muito bem, depois disso a gente vai ter então o Albert indo até a residência do conde para convidá-lo para um baile que será dado na casa dele, então. A condessa aqui de Morcerf vai organizar um baile e ela faz questão que o conde esteja presente. Então, o conde irá aceitar, né, este convite, e no dia em que esse baile vai acontecer, o Albert fica sabendo, através da senhora de Villefort, todas essas informações sobre o conde de Monte Cristo. Então, o sobrenome original dele já está sendo ali, né, comentado, e ela vai dizer a ele que para ele ir divulgando essas informações aos poucos ali, né? Porque, enfim, são informações que ela obteve ali de uma forma um pouco sigilosa, e que é para o Albert depois espalhar ali aos poucos essas informações para que as pessoas saibam. E, enfim, a gente vai ter aqui então o término, né, desses capítulos com esse baile acontecendo, a condessa aqui de Morcerf e o conde de Monte Cristo juntos, né? Ele vai acompanhá-la aqui no jantar. E é isso, pessoal, é isso que a gente vai ter aqui nesta parte. Então, a gente vê que o conde já está dando ali os seus passos, né, em relação a algumas vinganças. Então a gente vai ver que o Danglars, ele vai começar a perder dinheiro, né? Então, que nem eu tinha comentado antes com vocês, ele vai começar a ter alguns problemas financeiros,
E vai acontecer uma coisa curiosa aqui, porque esse Major Cavalcante vai dar a entender que ele vai fazer investimentos ali, enfim, que ele vai precisar do banco aqui do Danglars, e o Danglars vai ficar muito interessado no André Cavalcante. Isso eu tinha esquecido de comentar com vocês. Ele até vai comentar com o Conde que talvez seja melhor que ele case a sua filha Eugenie com o André Cavalcante, ao invés de casá-la com o Albert, porque dá a entender aqui que o André tem muito mais dinheiro do que o próprio Albert. Então, vejo aqui que o Danglars, não sei, né? Tô vendo aqui que eu acho que ele vai quebrar a cara e ainda por cima vai perder dinheiro, né? Vai perder muito dinheiro. Então as coisas estão começando a acontecer. Vamos ver agora, né? Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que é que mais que vem ali pela frente. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha para comentar hoje aqui com vocês. Se vocês me acompanharam até aqui, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!